Meus irmãos, sejam todos bem-vindos nesta noite, que Deus possa abençoar a sua vida. É um prazer muito grande estar aqui reunidos para cultuar o Senhor. Meus irmãos, vamos abrir lá, ainda na jornada, caminhando com Davi. Eu quero agora passar para 2 Samuel, capítulo 11, versos de 1 a 5. 2 Samuel 11, de 1 a 5. A palavra do Senhor diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vamos orar. Senhor, que o texto desta noite possa ser iluminado por Ti, e que possamos entender, Senhor, a profundidade e a grande dificuldade que esse texto trouxe para Davi e serve como alerta para nós. Que o Senhor possa nos abençoar, sonda os nossos corações e gera aquilo que o Teu Evangelho faz, que é o arrependimento. Então, que o Senhor possa nos dar um coração segundo o Teu coração nesta noite. Trabalha, ó Deus, derrama luz sobre as nossas trevas e que nós possamos receber de Ti a força e a graça para podermos caminhar rumo em direção ao Senhor e à Tua vontade. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito profundo. Desse texto aqui, por exemplo, nós vimos hoje o Salmo 32. Então, foi falado aqui no Salmo 32 que a mão do Senhor pesava sobre Davi. Por quê? Porque ele escondia o pecado dele. E outros autores também fazem análise do Salmo 51 como salmo posteriormente ao pecado com Batseba. É um dos salmos mais profundos da Bíblia, um dos que eu gosto mais, que é o Salmo 51. Antes de eu entrar mais diretamente no texto, vamos fazer um recordatório. Se você olhar, até o capítulo 10, Davi está tendo vitória em cima de vitória, vitória em cima de vitória. E ele tem uma vitória muito grande aqui contra os amonitas no capítulo 10 e contra os sírios, que era um exército poderosíssimo. Então, Deus dá vitória atrás de vitória. Mas aqui, irmãos, tem uma inflexão, uma mudança da caminhada de Davi, infelizmente, mas para nós, felizmente, para servir de alerta para as nossas vidas. Então, vamos fazer um recordatório breve da vida de Davi. Esse texto vai ser mandado para você daqui a pouquinho, tá? Então, você pode acompanhar depois em casa com mais tranquilidade. Também nos pequenos grupos a gente vai trabalhar esse texto. Então, Davi é conhecido, irmãos, como eu falei aqui nas outras mensagens, como o homem segundo o coração de Deus. Você vai encontrar isso lá em Atos 13, 22, e isso não é por acaso. Algumas coisas importantes. Desde o início da vida de Davi, ele adorava ao Senhor e era usado pelo Senhor de forma poderosa. Você vai ver isso em 1 Samuel 13, no verso 14, 16, 18, e aqui é repetido de novo o texto que eu coloquei, que sai assim claramente que Davi é um homem segundo o coração de Deus, já um texto neotestamentário, Atos 13, 22. Outra coisa, então, Davi tinha experiência. Eu tenho falado aqui, irmãos, né? Tem até uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás, dando um enter. Tem gente que pensa assim, né? Que
A vida com Deus é assim, é dando enter, né? Igual o gênio da lâmpada. Faz assim, aí Deus aparece na hora que a pessoa tem necessidade. Mas a pessoa não ora, a pessoa não vive com o Senhor, a pessoa não busca santificação, a pessoa não jejua, enfim, não tem uma preparação. Imagine, por exemplo, um pugilista indo para uma batalha, uma luta muito forte, um cara no octógono, e ele não se prepara, não tem alimentação boa, não tem preparação física, não tem preparação mental. Hoje em dia, no esporte, tem uma preparação muito grande da parte de concentração. Imagine essa pessoa não se preparando e indo para essa batalha. Aí você pode pensar assim, isso é um absurdo, o cara vai tomar uma surra. Pois tem gente que faz isso no dia a dia. A pessoa não ora, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não medita nas Escrituras, a pessoa não busca a santificação e pensa que tudo lá na frente vai dar certo. É só dar um enter, né? Davi não era assim, irmãos. Ele tinha uma vida com o Senhor desde a tenra infância. Então, ele tinha experiência com o Senhor. Nós vimos também uma outra situação que Davi sai muito vitorioso. Ele luta com Golias, e aqui eu dei um título para a mensagem, que é o herói improvável. Quem apostaria em Davi, se você não conhecesse Davi? Você apostaria? Eu não apostaria. Mas, irmãos, Davi estava ali usado pelo Senhor. E ele teve uma vitória muito grande, honrou o Senhor e lutou pelo nome do Senhor. Está lá no capítulo 17, nós vimos isso há pouco tempo. Uma terceira coisa que eu queria falar nesse recordatório é que Davi também era um homem temente a Deus, ele poupou a vida de Saul. Saul estava tentando matá-lo, e ele poupou por 2 vezes. Teve chance de matar Saul, e ele não o fez, porque eu não vou tocar no ungido do Senhor. E uma quarta coisa que eu pus aqui, que Davi trouxe, depois que ele se torna rei, a Arca da Aliança do Senhor, que nós fizemos uma conta aqui, da última vez, da vez passada, talvez ela fica na casa de Abinadab por 60 anos. 60 anos, a arca, que é o símbolo da adoração ao Senhor, fica afastada de Israel. E aí tem problemas muito grandes de adoração ao Senhor. Davi, ele traz, porque ele sabe que a arca tem um valor muito grande para a adoração a Israel, e ele vai fazer isso para que o Deus Todo-Poderoso seja entronizado e glorificado. Então, meus irmãos, Davi era um homem realmente segundo o coração. Ele vivia em comunhão com o Senhor constantemente e tinha, apesar disso, irmãos, oscilações de caráter, como todos nós temos. E aqui eu ponho a pergunta, o que é temor do Senhor? Né? Dentre outras coisas, temor do Senhor significa reverenciar ou adorar o Senhor através da obediência a Ele em nossas decisões ou escolhas. Em tudo, nós vamos buscar fazer a vontade do Senhor. É uma palavra que eu gosto, é de considerar o Senhor em todas as coisas, na pequena coisa ou na grande coisa aos nossos olhos. E Davi era um homem temente ao Senhor. O apóstolo Paulo, eu ponho 2 textos aqui do apóstolo Paulo que resumem bem o que é temor do Senhor. Primeiro, Colossenses 3,17, que diz, e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. E outro texto, 1 aos Coríntios 10, 31, que diz, portanto, quer vocês comam, hoje eu comi uma costela, que eu repeti várias vezes, com tutano, que eu repeti várias vezes, né? E comi sobremesa, e repeti a sobremesa, e também tomei suco de limão, que é maravilhoso esse suco. Quer vocês comam, quer bebam, suco de limão, inclusive, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Isso aqui, meus irmãos, resume exatamente o que é temor do Senhor. Temor do Senhor é uma atitude realmente de piedade diante do Senhor, de considerar a vontade do Senhor em tudo, de reverenciar a sua vontade. Então, o servo Davi, ele tinha essa característica, como nós temos visto nestes textos aqui, né? Então, o temor seria mais ou menos assim, eu colocando na primeira pessoa, será que o que eu estou pensando, o que eu estou crendo, o que eu estou falando e fazendo, está glorificando a Deus? Está de acordo com a vontade do Senhor?
Será que Deus se agrada? Aí eu posso colocar tempo, eu posso colocar meu corpo, eu posso colocar meus pensamentos, eu posso colocar meu dinheiro, que não é meu, é do Senhor. Tudo eu posso colocar aqui, a forma como eu trato meu cônjuge, a forma como eu trato os colegas do trabalho, a forma como eu trato as pessoas da limpeza do meu trabalho, tudo isso aqui está dentro. A forma como eu dirijo o meu carro, né? Que aí é o lugar que a pessoa é testada, ou outro lugar que a pessoa é bem testada, quando vai jogar bola. Parece que a pessoa tira, né, ali a marca do Senhor e vai jogar bola, e do pescoço para baixo a canela. Então, meus irmãos, em tudo que nós vamos fazer, numa roupa que eu vou comprar, eu posso agradar ao Senhor, eu posso desagradar ao Senhor. Num curso universitário que eu vou fazer, eu posso agradar ao Senhor ou desagradar ao Senhor, porque pode não ser para agradar ao Senhor, pode ser para agradar outra plateia. Por que eu estou pregando esse sermão, irmãos? Por quê? Por causa do temor ao Senhor, né? É um problema sério que eu vejo que nós temos que tomar cuidado e termos temor do Senhor dentro da casa do Senhor e fora da casa do Senhor. Temos visto o quê? Falta de temor. Temos visto a necessidade de buscarmos de novo agradar ao Senhor em todas as coisas. Então, inúmeras vezes no dia, né, nós temos decisões a tomar. E quantas decisões nesta semana nós tomamos e não consultamos o Senhor? Quantas coisas nós fizemos nessa semana e não consultamos para ver se o Senhor está nisso ou não? E nós precisamos voltar, e o alerta da vida de Davi é muito forte, porque pode custar caro. Pode custar muito caro quando nós não tememos ao Senhor. E, às vezes, meus irmãos, a gente fala que ama o Senhor, até põe a mão para cima no louvor, e devemos fazer isso, porque a Bíblia ensina. Mas, irmãos, às vezes a nossa mão está para cima, mas os nossos joelhos não estão para baixo. Nós falamos que amamos o Senhor, mas priorizamos aquilo que nós queremos. E essa triste verdade dos nossos corações divorciados daquilo que nós fazemos, Jesus fala, repetindo o profeta Isaías, quando ele fala aos fariseus: hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua inspiração é uma farsa, pois ensina ideias humanas como se fossem necessariamente divinas. Jesus denuncia ali os fariseus, que eram os chefes religiosos da época. E o exemplo de Davi, meus irmãos, nós temos que refletir nesse texto. É sobre o rei Davi que queremos meditar hoje, essa mudança que ele teve, que causou grandes problemas na sua vida. Meus irmãos, esse homem de Deus é repleto de muitos desafios, muitas coisas que Davi fez. Na semana passada nós falamos que ele venceu um gigante de uma forma extraordinária, que ele poupa Saul também. Mas, irmãos, nessa caminhada aqui, Davi dá um vacilo muito grande, que nós temos que tomar cuidado para não fazermos a mesma coisa. Você já viu a pergunta? Nossa, mas como é que aquele homem de Deus caiu? Ora, Davi caiu, e nós temos que aprender que isso não está imune para as nossas vidas. Se Davi, que era um homem de Deus, segundo o coração do Senhor, teve um problema sério com esse caso de Batseba, nós não estamos imunes também a termos problemas. Mas, graças a Deus, que esse texto foi preservado para nos alertar a não entrarmos nessa dificuldade grande que causa problemas para a pessoa, causa problemas para a sua família, causa problemas para a igreja, causa problemas para uma nação. No caso aqui, ele era o rei de Israel. Então, são situações que nós temos que evitar, e nós vamos ver o início. Por isso que eu ponho, se eu fosse colocar um título nessa mensagem, é a jornada da desgraça, ou a trajetória da desgraça. Nós vamos focar hoje, irmãos, nesse texto, capítulo 11, que é um texto riquíssimo, um texto muito, muito importante para a nossa vida, para a nossa igreja nesta noite. E esse texto está lá em 2 Samuel, capítulo 11, do 5 em diante. Duas coisas eu queria falar, já analisando o texto. Primeiro, Davi não foi à guerra.
Diz no texto, no iniciozinho, que era o tempo dos reis saírem à guerra. E Davi ficou. Então, ao invés dele sair para a guerra, ele fica no palácio. E o texto diz que, através disso, desse erro, de ele não estar no lugar certo, as coisas vão desandar. Segunda coisa, meus irmãos, Davi está ali e ele olha, porque, por exemplo, eu coloquei aí uma nota de rodapé que tem uma análise que foi feita de onde Davi morava, que ele conseguiu ver Batseba. Então, Davi morava num local bastante alto, talvez o local mais alto de Jerusalém, e ali a casa de Batseba era próxima dele. E Batseba estava tomando banho, e Davi contempla ali. Nós vamos analisar depois sobre esse banho de Batseba também. Mas Davi, ele contempla Batseba, e ele não somente olha para aquela mulher, que não era dele, ele possui a mulher em pensamento, deseja essa mulher, manda trazer como rei, e ele se deita com essa mulher, e ele engravida essa mulher. Dá para entender a jornada da desgraça? Ele está no lugar errado. Ele vai passear. Eu não sei se ele comeu, né, a costela que eu comi hoje na hora do almoço, mas deve ter dado um sono. Aí ele dorme, acorda depois do almoço, ele era para estar na guerra, e ele vai passear ali no terraço do seu palácio, e ele contempla aquela mulher tomando banho, e ele deseja aquela mulher, e ele toma posse daquela mulher, se deita com ela, que era a mulher de Urias, o heteu, e a mulher engravida de Davi. Meus irmãos, o que temos de aprender hoje com Davi para não seguirmos os passos de Davi? Nós vimos com Golias o que Davi fez, nós devemos fazer. Hoje, o que nós não devemos fazer, que Davi fez. Algumas coisas importantes da atitude de Davi, que com a graça do Senhor hoje eu quero trazer dentro desse texto. 3 atitudes extraídas desse texto que nós temos que fugir desse caminho. Primeira atitude, Davi estava no ócio equivocado. O 11:1 diz aí, decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, os seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, que era a capital de Amon. Aí vem o porém, eu coloquei até em amarelo. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O texto diz onde deveria Davi estar, ou seja, ele deveria estar na guerra, mas, infelizmente, ele não estava. O texto não diz por que ele não estava, mas ele não foi. Aonde ele deveria estar, ele não estava. E o texto, para expressar esse erro do rei de Israel, o autor bíblico utiliza o pronome, né, contrário, chamado porém. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O texto diz que ele devia estar na guerra. Porém, ele ficou em Jerusalém. O texto não fala a razão, como eu disse, né, de ter agido como agiu. Simplesmente que ele deveria estar na guerra. Então, o texto está mostrando que Davi errou. Essa verdade é apontada pelo texto, enfatizando o seu erro, quando diz o seguinte, no verso 2, certa tarde, Davi se levantou da cama, depois de seu descanso. Davi se levanta da cama, depois do almoço, do seu descanso, sendo que ele não era para estar descansando, ele era para estar na batalha junto com Joabe. E foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava para o terraço, reparou, ele pôs os olhos numa mulher muito bonita que tomava banho, chamada Batseba. A verdade é que o ócio de Davi estava na hora errada. E em tempos de trabalho, de guerra, ele foi ter o ócio dele. Irmãos, esse problema de Davi retrata muitos dos perigos que corremos em nossas vidas. A Bíblia não condena o ócio, a Bíblia fala do sábado, para descansar e adorar o Senhor, que nós cristãos guardamos o domingo. Mas a Bíblia estimula esse ócio, mas na hora certa, irmãos. O problema não é o ócio, mas o que fazemos com ele. Mesmo no tempo de descanso sabático, a Bíblia nos orienta a adorar o Senhor,
a conviver em família, a ir ao culto e etc. Porém, Davi estava no ócio equivocado. Então, meus irmãos, a hora de trabalhar, trabalhar. A hora de descansar, descansar. Nós não podemos inverter essa sequência. Davi, ele estava no ócio equivocado. Ele deveria estar na guerra. Estava onde não deveria estar, por escolha errada, e fez o que fez. Todo o problema de Davi começa com esse erro. Um exemplo disso, né, trazendo para a nossa vida cristã, seria o quê? Por exemplo, na hora do culto aqui, eu estou lá e está passando o jogo do Flamengo. E eu gosto do Flamengo. E depois que passar o culto aqui, eu vou ver o placar. Né? Não vamos pecar e olhar o placar antes de sair do culto. Mas, irmãos, não é hora de eu ver o jogo do Flamengo, é hora de eu estar no culto. Por exemplo, na EBD, né? Tem gente que posta no parque na hora da EBD, tirando foto e mostra. É o ócio na hora errada. Aí, na hora de descansar, a pessoa, às vezes, está trabalhando, é uma inversão. Isso se torna pecaminoso, não por causa do ócio, mas porque o ócio feito na hora errada. Davi deveria estar na guerra e ele estava descansando, enquanto Joabe estava lá na luta, no front da batalha, inclusive Urias, o heteu. Então, Davi inverte essa sequência. O texto afirma que Davi estava no lugar errado, no ócio equivocado, e a consequência, infelizmente, veio. Irmãos, a alerta é: fujamos dos lugares errados. Fujamos dos lugares errados. Segunda atitude, Davi é preso pela imaginação pecaminosa, pela mente. O ócio equivocado de Davi leva ele a passear no palácio e, de repente, reparar alguém que não deveria ter sido visto ou vista, Batseba tomando banho. Estava tomando banho. Esse olhar se torna, irmãos, um desejo pecaminoso, que ele deseja aquela mulher, toma posse daquela mulher, pois aquela mulher não era sua. Ele não poderia fazer isso diante do Senhor. Os seus olhos se prenderam em Batseba, e o seu desejo pecaminoso por aquela mulher que não era sua esteve no coração de Davi e levou Davi dos seus olhos, depois para o seu coração, depois o coração comanda os olhos, vem a cobiça pela mulher alheia. Aconteceu com Davi exatamente o que diz lá em Tiago 1, 13 a 15. Acompanhe. E quando vocês forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Ele olhou a mulher, desejou no seu coração, e depois, a consumação do pecado, ele se deita com Batseba. O rei Davi aceita essa cobiça no seu coração, alimenta ao ponto de se deitar com Batseba através dessa imaginação pecaminosa. Irmãos, temos que tomar cuidado com aquilo que os nossos olhos veem. Temos que tomar cuidado com aquilo que pensamos. Às vezes nós estamos pensando pensamentos odiosos, e às vezes viemos aqui e tomamos a ceia do Senhor como se nada tivesse acontecido. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia para a carne, colhe o quê? Corrupção. Temos que tomar cuidado com o que pensamos. Às vezes a pessoa está no trabalho, está tomando posse de outra pessoa, e Jesus falou que isso já é adultério. Davi, ele toma posse, ele alimenta, e o pecado exatamente é dado à luz e concebido, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. E a morte aqui é exatamente que Davi começa a fazer coisas que ele não faria na normalidade do seu coração. Ele se afasta do Senhor e começa a fazer coisas horríveis, como nós lemos nesse capítulo todo. Essa imaginação pecaminosa vem de um erro dele estar no lugar errado, e ele contemplar uma pessoa que não era a esposa dele. E exatamente, irmãos, aquilo que o diabo fez com Eva, lá no Éden. Contemplou a fruta, Eva, desejou-a,
depois ela pegou e comeu e ainda deu para o seu marido, que foi omisso. Davi seguiu exatamente esse caminho contrário ao que o salmista orienta no Salmo 1. Ele já estava sentado na roda dos escarnecedores, de quem não teme ao Senhor. Ele agiu agora como ímpio e ele simplesmente aceita o convite da tentação interna. Irmãos, esse texto de Tiago é muito interessante. Imagine que não tivesse o diabo, o tentador externo. Esse texto diz que a tentação interna que dá lugar a esse pecado aqui. Tudo por quê? Porque, como diz Tiago, a tentação vem da própria cobiça. O que você tem cobiçado? Às vezes você tem colocado os olhos e desejado algo que o Senhor não quer. Seja na vida profissional, seja na vida financeira, seja na vida sentimental, seja em qualquer área que for. Que nessa noite eu peço que Deus ilumine os nossos corações, lance luz sobre as nossas motivações, se nós não estamos com motivações erradas de cobiça. Estamos exatamente andando no caminho da masmorra, da desgraça, como Davi aqui, que Deus tenha misericórdia de nós. Batseba, irmãos, não era mulher de Davi. Ele deseja a mulher do próximo e usou sua prerrogativa real covardemente para abusar do poder e tomar posse de alguém que não era lícito se deitar. Esse foi o segundo passo errado de Davi. Uma observação interessante, irmãos, aqui que eu quero fazer, é questionar também sobre o local de banho de Batseba. Por quê? Ali era um local de banho, mas as mulheres costumavam tomar banho de noite, para não serem desejadas pelos homens. Aí você pode estar pensando, agora o Elias está querendo colocar a culpa na mulher. Não, eu estou analisando o texto honestamente, para a gente ver o lado de Batseba. A pergunta aí, eu não sei, mas por que Batseba foi tomar banho depois da hora do almoço, que as mulheres não tomavam banho? A pergunta é essa. A segunda coisa que eu vejo aqui, quando Davi a chama para deitar, ela aceita. Aí você pode falar assim, mas você faria o quê? Eu não estou falando o que eu faria, eu estou falando, por exemplo, o que Urias fez. Nós vamos ver a atitude de Urias. E, por exemplo, o José do Egito. Ele não podia ter se deitado com a mulher de Potifar? Mas ele não se deitou e custou caro para ele. Ele passa aproximadamente 13 anos preso. Mas ele não se deita com aquela mulher, e a mulher calunia José, falando que o jovem hebreu a atacou quando ela estava sozinha. José não poderia ter se deitado com ela para ficar tudo bem, porque ele era ali quem coordenava, administrava os negócios de Potifar, mas José não aceita isso. Eu estou fazendo essa análise aqui da atitude de Batseba. Batseba, ela vai se deitar com Davi. Mas por que ela estava tomando banho depois do almoço, e não na parte da noite, como era costume das mulheres fazerem, para se livrarem exatamente de uma enrascada como ela se meteu? Meus irmãos, eu poderia falar de muitos personagens bíblicos aqui, mas lembrando, tudo começa com um ócio equivocado. E para onde esse ócio conduziu Davi? Ao pecado interno. Ele olha, depois ele tem um pecado interno, depois a consumação do pecado, como fala Tiago, a morte e a separação de Deus. Davi começa a se separar do Senhor totalmente. Ele age ali, diante dessa situação, de forma louca. Ele não pensa nas consequências de um rei. Irmãos, todos nós temos consequências das nossas atitudes, mas um governante é muito mais. Uma palavra de um presidente da República pode mudar o cenário do mercado financeiro, e até colocam atitudes de gente no mercado financeiro. O mercado financeiro hoje ficou nervoso. Gente, mercado financeiro é gente, mas o mercado financeiro ficou nervoso. A bolsa subiu, a bolsa desceu, né? O dólar subiu, o dólar desceu, por causa da palavra, por exemplo, do ministro da Fazenda. Pode mudar um cenário.
Então, um governante tem muita consequência aquilo que ele faz, aquilo que ele escolhe, e que um Davi não foi diferente. Ele era um rei, o rei de Israel, um homem abençoado, eu falei até o capítulo 10, grandes vitórias, irmãos. Davi sobrejuga ali grandes reis e toma posse, por exemplo, das riquezas daquelas nações. Tanto é que, quando vai construir o templo, que Deus não o permite, ele deixa o reino todo saneado para o próximo governante, que se chama Salomão. Davi começa a agir, irmãos, daí em diante, de forma louca, a fazer coisas que não faria no seu equilíbrio, como homem segundo o coração de Deus, mas Davi está agindo, irmãos, de forma terrível. É tanto que a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Davi termina consumando um adultério interior na prática, se deita com Batseba. Vejamos a sequência do texto agora, nos versos 2, 3 e 4. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, disseram, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então, enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ela veio, ele se deitou com ela. Irmãos, a loucura era tão grande, porque essa palavra, o apóstolo Paulo usa aos romanos, é a mesma palavra para hipnose. O pecado hipnotiza a pessoa e faz o que ele quer. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes, o meu computador no trabalho, ele dá pau, né? Você sabe o que é dar pau, né? O computador não funciona. Aí eu ligo lá na informática, 7600, tá? Ligo lá. Aí o cara, qual o número do RCO? É um número desse tamanho. Aí eu vou falando no telefone. Aí daqui a pouco, irmãos, ele falou, já acessei aqui. Eu mexo o meu mouse, mas o mouse não coordena aquilo que eu quero. Quem domina é o cara lá da informática, que está em outro lugar ali do serviço. Por quê? Porque ele faz o que ele quiser. O pecado é dessa forma. Às vezes a gente quer se libertar, mas a gente não consegue, porque o pecado hipnotiza e guia as nossas ações. E foi isso que aconteceu. Davi põe em xeque a sua reputação, porque ele já está dominado, ele está hipnotizado pelas mentiras do pecado. Um prazer momentâneo traz problemas e põe em xeque a reputação real, o nome de Deus, o seu reino, a sua família, inclusive a vida de Batseba, a sua autoridade como rei. Porém, o pior, irmãos, é que Davi está ferindo a santidade de Deus e deixando a comunhão com o Senhor. Um servo de Deus, ele não deixa de ser filho por causa do pecado, mas ele perde uma coisa preciosíssima, a coisa mais importante que tem na vida de um homem e de uma mulher de Deus, intimidade com o Senhor. A alegria do Senhor, a paz, a comunhão, poder deitar na cama e dormir tranquilamente, poder fazer as coisas com tranquilidade. Davi perde tudo isso, ele joga tudo para cima. Aqui a palavra é, Davi passa a não ter mais temor de Deus. Davi passa a fazer aquilo que ele quer, a agir pelos seus instintos, dominado e manipulado pelo pecado que já entrou e governa o seu coração, como aquele computador que está sendo dominado por outra pessoa e não mais por aquele que está manipulando a máquina. A queda, irmãos, é certa. Portanto, nesta noite, voltemos atrás, que Deus possa olhar os nossos corações. Talvez você está entrando numa furada, talvez você está entrando numa furada no seu casamento, talvez você está já encantado por outra pessoa e Deus te trouxe hoje aqui para te libertar, para tirar dessa roubada, para você ver aonde vai dar esse negócio de Davi. Talvez alguma coisa financeira que você está fazendo que Deus não está se agradando, Deus derrama luz hoje sobre as nossas trevas, para que nós saibamos aquilo que agrada o Senhor, temamos o Senhor, e se estivermos caminhando como Davi, que nós possamos ainda recuar nesta noite. Deus chama a nossa atenção nesta noite. Davi foi manipulado pelo pecado, alimentou o pecado e a queda foi certa. Precisamos, irmãos, alerta, fugir do primeiro ato, não alimentar pensamentos obscenos e contrários à vontade de Deus.
pensamentos pecaminosos, temos que agir rápido. Lutero nos ajuda com a figura, ele diz, não podemos privar de que uma ave pouse na nossa cabeça, mas não podemos permitir que ela faça um ninho. Você vai andar assim na rua, tem uma ave assim, você vai ficar olhando? Não, mas ela pousou aqui, você tem que dar um tapa nela, para ela não fazer um ninho na sua cabeça. Terceira atitude, Davi é dominado e manipulado pelo pecado, a ponto de matar com requintes de crueldade um inocente. Agora vamos para o desfecho final, a jornada da desgraça. O desfecho desse texto, irmãos, é tenebroso, é terrível. A gente torce por Davi e ele vai pelo um caminho errado. O homem segundo o coração de Deus é capaz, irmãos, não somente de possuir a mulher do próximo, de Urias, mas também de matar esse homem covardemente e com requintes de crueldade, pela espada do inimigo. Por quê, meus irmãos? Esse guerreiro de Davi, primeiro que ele não é judeu, mas ele age com muito temor diante do Senhor. E outra coisa, irmãos, ele faz parte dos 30 guerreiros de Davi, é a tropa de elite do rei de Israel. Esse é um homem treinado, é um homem especial, um guerreiro poderoso. Nós não estamos falando de qualquer homem, é um homem honrado, um homem capaz, um homem comprometido com o seu serviço e com a nação de Israel, que ele nem é judeu. E ele vai ali, irmãos, a esposa está ali tomando banho e ele está na batalha, e Davi deveria estar nessa batalha também. Detalhe, irmãos, o que Davi faz? Covardemente tira esse grande guerreiro que vai fazer muita falta no front da batalha para Joabe. Ele tira esse guerreiro da batalha. Por quê? Covardemente, porque o pecado vai gerando problemas no nosso coração, atitudes erradas. E Davi se torna também covarde, porque ele não quer assumir o filho que é dele. O que ele pensa? Eu vou chamar Urias de volta, vou colocar ele para dormir com Batseba e vai pensar que o filho é de quem? De Urias. Eu não tinha teste de DNA, né? E foi o que Davi fez. Mas, irmãos, o que Davi faz? Fala, olha, vai lá para a tua casa. O que Davi quis dizer? Vai lá e deita com a tua mulher. Irmãos, Urias não faz isso. Então, ao invés dele ir para a casa dele, ele desobedece o rei. Deixa eu dizer o que poderia acontecer aqui. Urias poderia ser morto pelo rei, por desobediência. E Urias fala, né, exatamente aqui para o rei. Davi fala assim para Urias, primeiro. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou, o que aconteceu? Covardemente e falsamente, agora a falsidade também de Davi entra, do pecado que está no coração de Davi. Um homem segundo o coração agora está agindo não só com covardia, mas com falsidade. Você vê onde pode parar essa coisa. Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? O guerreiro hitita fala assim, Urias respondeu, a arca. Quem deveria estar falando isso era Davi, mas foi Urias. A arca e os soldados de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, jamais. E seus soldados estão acampados ao ar. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com minha mulher? Juro diante do rei que não faria uma coisa dessa. Urias, ele enfrenta Davi, ele desobedece a Davi. Essa é uma desobediência santa. Davi fala para Urias, por que você não se deitou? E Urias falou, eu não vou me deitar, porque a arca está lá no campo de batalha, está lá o senhor Joabe, está o exército de Israel, e como eu poderia me deitar? Ou seja, é um ócio que eu não posso ter. É hora de pegar na arma e batalhar, e guerrear, e matar o outro exército, detonar com outro exército. E ele desobedece, irmãos.
desobedecem às ordens do rei, porque o rei está desobedecendo a ordem do Senhor. Às vezes a gente olha na Bíblia, né, que a mulher tem que ser submissa ao marido. Tem que ser submissa ao marido, que é submisso a Deus. Porque às vezes o marido pode estar falando alguma coisa pecaminosa, e a mulher não está submissa a pecado do marido. No nosso trabalho também, nós não estamos submissos a fazer coisas erradas. Ninguém está vendo. Há uma ordem de um superior. E Urias, ele desobedece a Davi, afronta o rei. A resposta de Urias é a mesma que Davi devia ter dado a si mesmo, ao seu coração, desde a primeira vez que viu Batseba tomando banho. Ele poderia ter falado assim: ela não é minha mulher, Deus me livre, e desviar os olhos de Batseba, livrando assim os pensamentos obscenos, de planejar o mal. Infelizmente não foi assim. Urias resiste novamente, irmãos, aos conselhos malignos de Davi. Davi agora vai de novo, com falsidade, com covardia, para tentar dizer que o filho era de Urias. Conselhos malignos. E ele fala para o guerreiro. Na manhã seguinte, Davi não conseguiu, da primeira vez. O que ele faz? Ele pega, escreve uma carta para Joabe, manda Urias entregá-la. Urias, ele é tão fiel que ele não lê essa carta. Pelo contexto aqui a gente entende isso. Ele vai com a declaração da sua morte expressa, e ele vai lá e entrega a carta para Joabe. A carta dizia o seguinte: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Ou seja, para um bom entendedor, eu quero que mate Urias. Depois recue covardemente, para que ele seja morto. Um homem segundo o coração de Deus fez isso. Você pensa que está isento de fazer atrocidades? Pois Davi agora, na jornada da desgraça, ele está dando mais um passo terrível para outro pecado, que é o homicídio. Vários pecados aqui de Davi: desobediência ao Senhor. Depois, ele se deita com a mulher que não era dele. Depois, ele tenta covardemente, com falsidade, colocar o homem lá, que era o marido, para dizer que o filho era de Urias. Agora, ele vê que Urias é imbatível. E o diabo é assim: ele vai tentar você num lado, vai tentar do outro, vai tentando, aí ele vai num caminho bem pior. E foi o que aconteceu. Urias foi tão fiel novamente a Deus, irmãos, e ao exército de Israel, que ele não lê o que estava escrito nessa carta. Resultado, 16 e 17. Então Joabe coloca Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que eram os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos... Aliás, Joabe faz qualquer coisa, viu? Parece um partido político aí que eu conheço. Quem está no poder, ele fica junto. Quando os soldados inimigos, para o bom entendedor já sabe, quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o hitita, foi morto junto com muitos outros soldados israelitas. Urias agora estava morto. O que Davi pensa? Beleza, agora o caminho está livre. O que ele faz? Davi pensa, né? Tudo agora está certo. E diz aqui no texto, até a última parte, a penúltima parte, diz assim, no 27, preste atenção. Terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la, ou seja, traz Batseba para o palácio. Ela se torna uma de suas esposas e deu à luz um filho, que depois a gente sabe que Deus mata esse filho. Porém, o verso 27 termina, irmãos, exatamente com a palavra que a gente tem que estar no coração, desde já, para a gente não entrar na jornada da desgraça. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Deus não se agradou, Deus sabia de tudo, Deus não estava se agradando. E Deus permite que Davi chegue a esse ponto. Davi age ardilosamente nesse episódio triste da história da vida de Israel.
Porém, Deus estava vendo tudo, irmãos. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo que Davi estava fazendo. E, por fim, diz no texto, porém, Deus não se agrada. O que Davi fez desagradou o Senhor. Esse é o ponto, irmãos. Tudo aos olhos do rei estava caminhando bem, aspas. Tudo estava dando certo. Agora, beleza. O homem está morto. Porém, Deus estava desaprovando as terríveis escolhas do filho de Jessé. E a correção de Deus certamente viria logo em seguida. É o que está relatado no capítulo 12, que a gente vai pregar em outra oportunidade. E nos capítulos subsequentes, irmãos, vem o quê? Consequências horríveis para Davi e para o reino de Israel e para a sua família. Eu ponho aqui, isso é triste e aterrador aos nossos olhos. E a palavra é preste atenção. Preste atenção. Meus irmãos, vamos concluir o sermão. Relembrando o caminho da desgraça de Davi. Ele estava onde não deveria estar. Olhou e desejou a mulher alheia. Veio a consumar o pecado através do adultério, ao se deitar com Batseba. E depois, logo após, ele covardemente tenta induzir Urias a se deitar com a esposa. Perdeu tempo. Este santo homem de Deus se negou, desobedeceu expressamente às ordens do rei. Consequência, Davi mata Urias covardemente, com requintes de crueldade, por meio da espada do inimigo. Davi não teve nem coragem de matar Urias. Porém, Deus não se agradou disso, e as consequências do terrível pecado de Davi foram fortemente ali sobre o rei, sobre a sua família e sobre a sua nação. Se você quiser ler em casa, do 12 em diante, você vai ver as consequências. Inclusive, Davi perdeu o reino temporariamente para o seu próprio filho, Absalão. Irmãos, algumas aplicações importantes desse texto hoje. Eu sei que Deus trabalhou no nosso coração enquanto estávamos pregando. Primeira coisa, tenha cuidado com o ócio equivocado. A Bíblia fala do ócio para descansar do trabalho rotineiro, mas não da comunhão de Deus. Irmãos, às vezes a pessoa vai tirar férias, tira férias de Jesus. Ele deixa de ser crente. Igual o cara que vai jogar bola, deixou de ser crente, né? Ele se transforma. Vai dirigir o carro, deixa de ser crente. Cuidado quando você deixa de estar onde deveria estar, seja na igreja, seja na sua casa. Às vezes, um convite de um colega de trabalho pode mudar a tua história para a desgraça. Às vezes, você é para estar dormindo e estar na internet. Uma pesquisa nos Estados Unidos dizem que os homens que têm problema com a pornografia na internet, mais de 82% de homens que têm problema com pornografia, e é terrível. Aquela velha máxima, né, que nós temos que tomar cuidado com o que Davi fez. Davi começa a trilha da desgraça com o ócio equivocado. Cuidado. 2, tenhamos cuidado com o que os nossos olhos veem. Ninguém está imune a passar por uma propaganda imoral na internet ou na televisão, né? E a máxima de Lutero fica aqui para nós. Você não pode adivinhar que um passarinho vai pousar na sua cabeça, mas você não pode permitir que ele faça um ninho. 3, fujamos do ambiente facilitador. Pode ser um horário, pode ser uma amizade, pode ser um programa, pode ser uma música, pode ser um entretenimento. Especificamente, nós temos que seguir o apóstolo Paulo quando é a questão igualzinha de Davi. Fuja da impureza sexual, fuja do horário clandestino, peça ajuda se for preciso. Quem confessa fraqueza não confessa pecado. É melhor confessar fraqueza. 4 e último, lembremos-nos, não estou imune a esse tipo de problema. Se Davi é considerado por Deus um homem segundo o seu coração e caiu nesse pecado, não pense você que você é forte.
A Bíblia é tão maravilhosa, irmãos, que contra o diabo diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Para o diabo fala para resistir. Para impureza sexual fala para fugir. José, ele foge. Talvez se ele tivesse ficado ali, ele ia cair em tentação. Davi, ele não foge, cai em tentação, filma aquela mulher, deseja, manda que tragam, toma posse e depois acontece a desgraça toda na vida dele, que já estava aqui acontecendo. Tudo começa com a concessão. Por causa da falta de temor, por isso que eu estou falando sobre temor, considerar Deus em tudo. Se eu estou olhando para uma mulher de forma impura, isso não agrada o Senhor, já tem que tirar o olho. Tudo começa com a concessão por causa da falta de temor, de um olhar que segue para uma sequência de desgraça cada vez maior e mais intensa. Essas catástrofes terríveis destroem relacionamentos, famílias, igrejas e até um país, irmãos, é destruído. A pergunta é, para mim e para você, será que vale a pena um breve momento de prazer? Que, na verdade, não é um breve momento? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que o temor do Senhor entre no nosso coração todos os dias e que possamos considerar o Senhor nas nossas vidas em tudo mesmo. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer, porque apesar de ser um texto, Senhor, que a gente torcia para Davi não ir para esse caminho, mas o Senhor preservou por amor a nós. A tua palavra serve como alerta nesta noite, para que não entremos para a jornada da desgraça. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia das nossas famílias. Tem misericórdia da nossa igreja. Senhor, Davi, que era um homem segundo o coração do Senhor, ó Deus, agiu como um incrédulo mau e como alguém, Senhor, que tem uma maldade tão grande que é capaz de fazer essas atrocidades com requintes de crueldade, Senhor. Tenha misericórdia. A tua palavra diz que o nosso coração é tremendamente corrupto e às vezes a gente não entende isso, Senhor. Deus, nós estamos na areia movediça o tempo todo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dos nossos filhos. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos cônjuges. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Senhor, nesta noite, esse alerta que o Senhor nos dá, o Senhor está falando, tome cuidado, olhe para mim, eleve os olhos para os montes, de onde te virá o socorro. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus, endireita as nossas veredas nesta noite, Pai. Tenha misericórdia, conserta, Pai. Poupa as nossas vidas nesta noite, Pai. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Nesta noite nós oramos que tenhamos temor do Senhor, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Nós oramos nesta noite, Senhor. Como é triste, Pai, ver essa jornada de desgraça, essa trajetória intensa, ó Deus, que Davi se meteu, teu servo que é segundo o teu coração. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, nós oramos nesta noite, no nome santo de Jesus Cristo. Que o Senhor seja glorificado, irmãos. Que Deus seja glorificado. Uma dica que eu dou, leia o Salmo 51, o 32 e o 51, quando você tiver um tempo tranquilo, para que Deus possa gerar mais profundidade do temor dele nos nossos corações. Que Deus seja glorificado. Vamos, meus irmãos, trazer no altar do Senhor os dízimos e as ofertas nesta noite. Vamos fazer isso. Quero dizer que o irmão Gilvan já teve alta, graças a Deus, que ele está cada vez melhor. Eu perguntei para ele ontem, já dá para correr uma maratona? Ele falou, maratona ainda não dá, né? Mas ele já está se recuperando, graças a Deus. Deus seja louvado por isso. E continua carecendo das orações dos irmãos da igreja. Tá? Vamos trazer no altar do Senhor os dízimos e as ofertas, e vamos fazer isso cantando com alegria ao nosso Deus.